Bem-vindo a uma jornada fascinante pelo mundo subaquático. Hoje, vamos explorar descobertas incríveis encontradas nos oceanos, histórias que desafiam a imaginação e nos fazem questionar a realidade. Prepare-se para ficar boquiaberto com essas narrativas surpreendentes que se desenrolam nas profundezas misteriosas do oceano. No nosso vídeo de hoje, revelamos algumas das coisas mais incríveis já encontradas no oceano, desde descobrimentos arqueológicos até relíquias antigas e criaturas extraordinárias. É difícil acreditar que esses eventos aconteceram de verdade, mas cada história é autêntica e nos leva a um mundo de maravilhas subaquáticas. Se você é fascinado por mistérios e descobertas arqueológicas, junte-se a nós nessa jornada emocionante. Deixe-nos saber se essas histórias o surpreenderam tanto quanto nos surpreenderam. Não se esqueça de dar um like, se inscrever no Mundo Oculto e continuar acompanhando nossas aventuras subaquáticas. Estamos ansiosos para compartilhar mais descobertas extraordinárias com você. Até lá! No nosso primeiro exemplo, uma criatura estranha e incomum foi capturada por pescadores no mar de Kuala Lumpur, Malásia, em 7 de dezembro de 2017. Esta criatura desconhecida é uma espécie de monstro marinho que apresenta uma aparência mista, sendo metade pessoa e metade humano. Sua metade inferior lembra a cauda de uma sereia, enquanto na parte superior do corpo possui 4 peitos. Além disso, há uma cabeça de peixe. Criatura desconhecida. Nosso segundo exemplo é uma criatura desconhecida de cor azul claro, que brilha, filmada no Golfo de México. Nada nas profundidades do mar com a corrente de água. E parece que se alarga cada vez mais, enquanto nada. De repente, se desprende da cola e se forma uma nova em poucos segundos. Ao fazê-lo, a criatura muda de cor a um rosto intenso. O animal muda de aspecto quase completamente, e agora tem 2 alas estendidas. As fotos foram tomadas por Doug West, que diz que nunca tinha visto uma criatura assim, embora trabalhe no Golfo de México. Também diz que não é um pulpo. A sirene cantante que resulta ser um bulô, uma suposta gravação de telefone móvel mostra uma sirene sentada em uma roca antes de deslizar-se para o mar. Segundo o biólogo Dr. Paul Robertson, essa gravação foi tomada no mar de Grã-Holanda, na primavera de 2013. Essas imagens foram mostradas no documentário Animal Planet. E nunca antes nem depois, uma edição desse documentário teve mais espectadores. Só havia um problema. Resultou que o vídeo era um engano. O suposto cientista era um ator. A sirene era real ou não? Por certo, os produtores do programa não caíram em uma falsificação, mas emitiram deliberadamente a falsificação. Acreditavam que seus espectadores veriam esta história desde um ponto de vista completamente novo. Acreditavam que os espectadores pensariam se realmente poderiam existir sirenes ou criaturas semelhantes. Por isso difundirão deliberadamente esta broma em um documental sobre criaturas marinas, O Mistério da Esfera Púrpura. Durante uma expedição do Nautilus em 2016, os pesquisadores encontraram no mar da costa californiana uma pequena criatura esférica de cor púrpura, de cerca de 5 centímetros de tamanho, que desaconselhou muito os cientistas. A criatura, situada a uns 1.600 metros de profundidade, parece uma flor de hortênsia, mas não é uma planta, mas um animal. O robô de buceio encontrou esta esfera púrpura no fundo do mar. No início, os pesquisadores pensaram que era uma espécie de calamar diminuto. Mas quando a câmera do robô de buceio se aproximou, os cientistas viram que a estrutura é de cor purpura brilhante e tem uma forma esférica. Além disso, sua superfície está coberta de pomos. No interior da criatura desconhecida, uma espécie de núcleo brilha com um torno roxo. Enquanto os pesquisadores ainda não sabem que criatura estão observando, um cangrejo se aproxima e aparentemente quer comer-se esta esfera púrpura. A continuação, os cientistas aspiram a esfera de aproximadamente 5 centímetros de tamanho com o braço robótico e a subem a bordo do Nautilus. Lá, a criatura começa a desplegar-se. Os pesquisadores reconhecem agora 2 grandes protuberâncias. De novo, os pesquisadores não têm ideia do que estão tratando,
Suspeitam que o animal é um pleurobranchio, um parente cercano do guri desnudo. São conhecidos por suas formas e cores inusuais. Zoológicos da Universidade de Harvard trabalham na identificação desta criatura até agora desconhecida. No entanto, a identificação de uma nova espécie pode levar vários anos. Computadores da antiguidade. As coisas inexplicáveis que se encontram no mar não sempre incluem seres vivos. Um exemplo é um computador de mais de 2.000 anos de antiguidade, que os pescadores encontraram há 115 anos em uma ilha grega. O encontro passou à história da investigação como o mecanismo de Anticítera. Os arqueólogos encontraram este computador em um naufrágio de há 2.000 anos no mar da ilha de Anticítera. Era uma caixa de bronze do tamanho de um relógio de sobremesa, com uma linha de engrenagens e esferas de latão. À primeira vista, os cientistas se dão conta de que as 2 dozenas de engrenagens engrenam com precisão e estão calibradas com a exatidão de um relógio suíço. Este nível de tecnologia não se esperaria até o século XVI, como mínimo. Os pesquisadores estavam imediatamente seguros de que devia tratar-se de algum tipo de calendário ou máquina de calcular. No entanto, não tinha nem ideia de para que servia esse mecanismo. Depois, em 1959, o historiador da ciência Derek J. de Sola Prince, da Universidade de Princeton, descobriu que o aparelho era usado para mostrar a posição das estrelas e os planetas no céu, em função do mês do calendário. Também explicou que era uma espécie de computador analógico moderno, no qual o usuário podia introduzir variáveis simples e obter uma série de cálculos matemáticos complicados. Stonehenge do Lago Michigan. Em 2007, os pesquisadores descobriram um grupo de pedras a 12 metros de profundidade no Lago Michigan. O que as pessoas dizem que é um Stonehenge. Na realidade, eles estavam procurando náufragos. Os 2 cientistas responsáveis, o professor Mark Hawley, do Instituto de Arqueologia Submarina da Universidade Northwestern de Michigan, e seu colega Brian Scott, estimam a idade das pedras em 9.000 anos. No entanto, estas pedras têm muito pouco a ver com o legendário Stonehenge de Inglaterra. As pedras do Lago Michigan não são megalitos em absoluto. São muito mais pequenos em comparação. A comparação com Stonehenge foi feita por algumas pessoas da imprensa com a coleção de pedras no Lago Michigan. Suponho que queriam causar um rebolo. A estrutura no lago é mais uma coleção de pedras de 1 milha de longo. O monstro dos lagos de Nevada. Em 1998, os pesquisadores encontraram os fósseis de um nictiossauro gigante, um réptil marinho com forma de peixe que vivia nos mares durante a era dos dinossauros. Nas rochas das Montanhas Augusta, no noroeste de Nevada, no início só se viam algumas vértebras que sobressalíam das rochas. Em 2015, os pesquisadores puderam escavar todo o fóssil com a ajuda de um helicóptero. Encontraram crânios, um ombro e um apêndice em forma de aleta. Investigações posteriores revelaram que o réptil marino viveu há 247 milhões de anos, no período Triássico. Deve haver havido um oceano ali no passado. Apenas o crânio media quase 2 metros de longo. De forma de comparação, isso faz com que o crânio sozinho tenha o mesmo tamanho que um ser humano de 2 metros de altura. Por isso, tem que suponer uma longitude total de mais de 17 metros para o tamanho do animal. Uma enorme e misteriosa criatura. Enquanto investigavam um naufrágio no Mar Verde, no final de 2020, a tripulação do barco de investigação Ocean Six também encontrou um enorme e desconhecido animal marinho. Nadou junto à câmera dos pesquisadores enquanto examinavam os restos do barco de passageiros, Pela, a 850 metros de profundidade. Seu tamanho e proporções podiam indicar um calamar gigante. Metros de profundidade. Seu tamanho e proporções podiam indicar um calamar gigante. No entanto, o zoológico e experto em calamares, Mike Becchione, identificou a criatura como um exemplo de calamar voador gigante, baseado nas imagens da película. Os cientistas estimaram que o animal era maior que um humano adulto. Uma figura de Lego, de quase 2,50 metros de altura, apareceu na praia de Ryohama, no Japão. O surfeísta Tatsuya Hirata
encontrou a figura em horas da manhã, quando foi à praia. A figura trazia pantalões azuis e uma camiseta vermelha, com uma mensagem. Não mais real que você, na parte frontal. O nome Ego Leonard estava escrito na parte traseira da camiseta. Estas e outras figuras de Lego similares com o mesmo mensagem e nome têm aparecido em várias praias há vários anos. Em 2008, uma figura foi encontrada em Brighton, Inglaterra. Em 2007, em Sandford, nos Países Baixos, e em 2011, em Sarasota, na Flórida. O objetivo da figura gigante de Lego é fazer as pessoas sorrir e mostrar as belezas da zona onde a figura está. De la zona en donde se encuentra la figura. Ego siempre aparece en las exposiciones del artista holandés Ego Leonard. Este último tiene referencia por estas grandes figuras. Por lo tanto, se puede suponer que está detrás de estas secciones. Em conclusão, a descoberta do antigo barco mercante grego do século IV a.C., nas profundezas do Mar Negro, é um testemunho fascinante da habilidade e engenhosidade marítima dos antigos gregos. Este navio, encontrado em estado quase perfeito, oferece uma janela única para o passado, preservando não apenas sua estrutura física, mas também detalhes de sua construção e carga. A localização do naufrágio em águas profundas e com baixo teor de oxigênio permitiu uma preservação excepcional dos restos, revelando a riqueza arqueológica que os oceanos guardam. Essa descoberta levanta questões instigantes sobre o mundo antigo e nos lembra que há muito mais para ser descoberto sob as ondas. Poderíamos encontrar mais vestígios de civilizações perdidas ou artefatos valiosos que contam histórias de nossa herança compartilhada. A pesquisa futura nesse local promete desvendar mais segredos sobre o comércio marítimo e a vida na época clássica. Além disso, esta descoberta nos convida a refletir sobre a vastidão desconhecida dos oceanos e as possibilidades de encontrarmos formas de vida surpreendentes que ainda não foram descobertas. As profundezas marinhas continuam sendo um enigma intrigante que continua a inspirar explorações e descobertas futuras. Compartilhe suas opiniões nos comentários e vamos continuar a explorar os mistérios fascinantes do mundo subaquático juntos.